Então vamos lá, vamos começar falando do Maicon. Corinthians formaliza a proposta por Maicon. Essa é a informação de hoje, informação importante, porque antes existia apenas uma sondagem, obviamente o Corinthians estava em processo de monitorar e sondar esses jogadores que deixaram a Ucrânia, estão deixando a Rússia. A FIFA estabeleceu uma janela provisória para esses atletas permanecerem em atividade, e o Corinthians estava muito atento com essa situação do Maicon. Então vamos contextualizar o que acabou acontecendo para a gente chegar até a informação de hoje. Seguinte, Maicon revelado pelo Corinthians, então existe uma ligação entre clube e atleta, talvez não seja a maior carência desse elenco do Corinthians, mas aquela sempre boa e velha oportunidade de mercado. Corinthians que tem como prioridade trazer nomes de jogadores em que não vai gastar com os direitos econômicos desses atletas. Então o Corinthians estava muito atento à situação do Maicon. Vamos lá. Prioridade do Maicon. O Maicon tinha como prioridade permanecer na Europa, né? Todos vocês sabem disso, isso foi noticiado. O Maicon até trocou de empresários neste meio tempo, desde que voltou da Ucrânia, está em São Paulo, aqui no Brasil. Trocou de empresários, agora é agenciado por um grupo que trabalha no futebol italiano, um grupo de empresários italianos. Então, até o Maicon estava esperando que surgisse algumas boas propostas sedutoras do futebol europeu, e ele tinha essa prioridade. O Maicon nunca escondeu para ninguém que, se caso voltasse ao Brasil, a prioridade seria jogar no Corinthians. E o que aconteceu? Até agora, o Maicon não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube europeu. Existiu apenas sondagens ao futebol do Maicon. O Corinthians, muito atento a isso, entendeu que o jogador já voltou, precisa voltar à atividade, é um jogador que agrada a comissão técnica, isso é importante dizer. Agora que temos um técnico, o Vitor Pereira, tudo está sendo debatido, consultado com o Vitor Pereira, certo? Então, já é um jogador que agrada o Vitor Pereira, que lá atrás, antes de chegar ao Corinthians, já tinha identificado essa situação de um elenco bastante, não vou dizer velho, mas com a idade avançada, muitos jogadores acima dos 30 anos. O último jogo contra a Ponte Preta, isso ficou muito claro, da escolha pelo Gustavo Mosquito, tem muito a ver com isso, de tentar mesclar um pouco dos veteranos com os mais jovens, porque o Vitor Pereira quer um time mais intenso, com maior intensidade. O Maicon agrada ao Vitor Pereira. Uma vez que o nome do Maicon foi aprovado pela comissão técnica portuguesa, pelo Vitor Pereira, o Corinthians formalizou uma proposta pelo Maicon. Então, para ficar claro e todo mundo entender a situação de momento, como eu disse, a FIFA estabeleceu aquela janela extraordinária de jogadores da Ucrânia e da Rússia que podem estabelecer contratos com outras equipes. O presidente Duílio Monteiro Alves já tinha afirmado que não gostaria de um contrato curto. 3 meses não interessa. Corinthians não queria nenhum jogador por 3 meses. O próprio Maicon também não quer esse contrato por 3 meses. E o que está acontecendo? A partir de agora, por mais de 3 meses, porque a janela do futebol europeu abre no dia 31 de junho, então o cara chegando em abril, vai ter 2, não é nem mais 3, são já quase 2 meses, né? 2 meses aqui no futebol brasileiro. Isso não interessa ao Corinthians, não interessa também ao Maicon, e o Maicon estava esperando essa proposta do futebol europeu. Essa proposta ainda não aconteceu. A janela extraordinária que a FIFA estabeleceu, ela vai até o dia 7 de abril. Ela vai fechar dia 7 de abril. Nós estamos no dia 15 de março. 15 de março. O Maicon já está no Brasil há pelo menos 2 semanas. Até agora não houve nenhuma proposta. Então, hoje, o Corinthians, hoje não, notícia de hoje, mas a notícia diz que
O Corinthians formalizou essa proposta de empréstimo pelo Maicon no último sábado. Isso aconteceu no fim de semana. No último sábado, o Corinthians formalizou essa proposta de empréstimo por 1 ano. 1 ano não, até o fim do ano, né? Até o fim da temporada. Então, a situação é o seguinte. O Corinthians poderia negociar diretamente com o jogador nesta janela pequenininha aí, que vai até junho, que aí quando abre a janela da Europa, diretamente com o jogador. Se quiser por um tempo maior, aí sim o Corinthians teria que conversar com o dono do jogador, no caso, o Shakhtar Donetsk. E é exatamente isso que está acontecendo neste momento. Já que 3 meses não interessa ao clube e também não interessa ao Maicon. Os representantes do Maicon também não querem um contrato de 3 meses. Isso posto, agora o Corinthians parte para um novo processo, que é conversar com o time ucraniano que detém os direitos econômicos do Maicon. O Maicon que tem contrato até 2025, ele tem um contrato bastante longo com o Shakhtar Donetsk, e o Corinthians formalizou essa proposta. Então o que a gente fala? Existe consulta, existe sondagem, existe oferta e existe proposta. São coisas diferentes numa negociação. E o que aconteceu é, o Corinthians já manifestou a proposta. Então, um documento timbrado, lá com o logo do Corinthians e tal, chegou lá para o Shakhtar com uma proposta de ter o Maicon até o fim do ano. Uma proposta oficial foi realizada pelo Corinthians para ter o Maicon até o fim do ano. Agora, o que vai acontecer? Agora o Shakhtar Donetsk vai tomar a decisão para ver se aceita ou não liberar o jogador nesse modelo, que é o modelo que interessa ao Corinthians. Um empréstimo sem custos até o fim do ano. O Corinthians arcaria apenas com o salário do Maicon, apenas com o salário do jogador até o fim do ano. Como eu disse, vai abrir uma janela na Europa que é a maior janela da temporada europeia, que é quando se inicia a temporada deles. A temporada deles vai acabar daqui a pouco, e aí a próxima temporada, a janela abre dia 31 de junho, 1º de julho. É aí que começa, e é o maior volume de negociações do futebol europeu, quando aparecem mais propostas por todos os jogadores que lá atuam. E o Corinthians, ele tem uma preocupação. Por isso a gente colocou no título do nosso vídeo hoje, na thumb aí do YouTube, por isso a gente colocou as exigências que o Corinthians faz para iniciar uma negociação com esses jogadores aí da Ucrânia. O Corinthians está preocupado que esses jogadores saiam no meio do ano, que é quando abre essa janela. O que pode acontecer? Vamos lá. Beleza, Corinthians quer o Maicon por empréstimo, faz a proposta ao Shakhtar, empréstimo até o fim do ano, Shakhtar, beleza? Beleza. Maicon chega aqui, assina contrato por empréstimo, tal, começa a jogar. Chegamos no dia 31 de junho, abriu a janela. Aí vamos supor, chega o Sevilha, chega a Atalanta, chega o Crystal Palace. Opa, proposta pelo Maicon, de compra. Qualquer um desses clubes chega lá no Shakhtar e fala, não, eu quero comprar o Maicon. A proposta está aqui. E aí o Shakhtar pode vender o jogador. Isso que o Corinthians não quer correr o risco. Esse é o risco que o Corinthians não quer correr. Então ele está fazendo algumas exigências neste momento ao Shakhtar Donetsk para ter alguma garantia, alguma proteção nesse contrato, que o Maicon chegará agora e ficará no Corinthians até o fim da temporada, independente desta janela na Europa que abre dia 31 de junho. Tá certo? Então, a informação é essa. O Corinthians está tentando costurar esse acordo para se proteger ao máximo e não perder o jogador em 3 meses. Por isso, neste momento, o Shakhtar está analisando o que ele vai fazer da vida. Bom,
Eu libero o Maicon, eu alivio minha folha salarial, que, aliás, o Shakhtar está num problema danado. É como os clubes brasileiros estiveram aqui na pandemia, né? Não tinha jogo, não tinha receita de televisão, patrocínio indo embora e uma folha salarial para continuar pagando para os atletas. Então, o Shakhtar, coitado, é um clube que está lá no meio da guerra. Eles nem sabem se vai voltar a existir Shakhtar Donetsk, né? Porque está rolando uma guerra lá. Então, o Shakhtar pode olhar para essa situação e falar, bom, se eu emprestar o Maicon ao Corinthians neste momento, me ajuda, me alivia a folha de pagamento, certo? Então, vamos lá, empresto. Mas e se caso chega uma proposta do futebol europeu, como eu citei aqui? Chega o Sevilha, chega uma Atalanta, uma Fiorentina, um Crystal Palace, um Brighton, qualquer clube. Não, eu vou comprar o Maicon. Talvez para o Shakhtar seja até melhor. Então, neste momento, o Shakhtar está analisando o que ele faz. O que é o trunfo do Corinthians, neste momento? Só o Corinthians formalizou proposta pelo Maicon até agora. O Maicon estava esperando que aparecesse propostas do futebol europeu. Como eu disse aqui na abertura do programa, a ideia do Maicon era permanecer na Europa. Mas assim, não chegou proposta. Nenhum clube fez o que o Corinthians fez. Ninguém enviou uma proposta com documento timbrado, chegando lá no Shakhtar, com todas as condições, indicações, proposições, nada. Só o Corinthians fez isso. Então, o que o Shakhtar tem na mão? Apenas o Corinthians. Então, para o Shakhtar, ele ainda não pode decidir, bom, é melhor emprestar ou vender, porque ele só tem uma coisa na mão, ele só tem a proposta do Corinthians de empréstimo. Eu não tenho nenhuma proposta de venda pelo Maicon. Pelo menos, não até agora. Então, o Corinthians já deu esse primeiro passo. Já formalizou a proposta, as conversas com representantes do jogador já estão bem avançadas. Né? E aí, é isso. O Corinthians já formalizou a proposta ao Maicon. O Maicon já sabe da ideia do Corinthians, já está analisando, já viu que tem um treinador europeu, já está vendo que o Corinthians tem um elenco qualificado, pode ser uma boa para ele voltar nesse momento. É um jogador que, aí na minha opinião, chega para vestir a camisa de titular do Corinthians. Para mim é um salto de qualidade a todos os volantes que o Corinthians tem no elenco hoje. Minha opinião, eu pelo menos acho assim. A gente pode discutir se é necessário, já tem muitos volantes, será mesmo que precisa e tal. Agora é opinião, eu acho que o Maicon seria uma grande contratação. Diego Bonetti, ficaria muito, mas muito satisfeito mesmo se o Maicon chegasse. Acho que seria titular indiscutível, jogaria ali como primeiro volante, que é uma função que ele vinha fazendo no Shakhtar Donetsk, melhoraria demais essa primeira saída, porque é um jogador de muito bom passe para os padrões que a gente tem no futebol brasileiro. Acho bom. Vamos lá.